Pessoal, então vamos discutir na aula de hoje eh, um aspecto que não tanto explorado nos livros tradicionais de bioquímica, nos livros textos de bioquímica, e que, para nós que estamos discutindo metabolismo energético e de que forma as células conseguem aproveitar a energia livre dos nutrientes na produção de ATP, né, de forma a atender a demanda energética, nós tradicionalmente vemos o uso do gás oxigênio molecular como um processo que está diretamente atrelado à produção de ATP via fosforilação oxidativa, como a gente vem vendo nas aulas até o momento, né? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho de um outro lado desse gás que desempenha um papel super importante em múltiplos processos biológicos e que vem ganhando uma importância cada vez maior na literatura científica, e que é o lado sobre a toxicidade do gás oxigênio. Tá? Então, nessa aula de hoje, eu estabeleci 3 objetivos principais. O primeiro deles é o de entender que os níveis do gás oxigênio na atmosfera foram muito variáveis ao longo das eras geológicas. A tensão de 21% que nós temos hoje, ela não foi sempre assim, né? A gente vai ver. O segundo ponto é o de entender que o gás oxigênio ele é tóxico, e essa toxicidade celular desse gás é atribuída às suas propriedades químicas que o tornam extremamente reativo. Nós vamos ver que o oxigênio ele é, na verdade, um radical livre. O gás oxigênio nada mais é do que um radical livre, uma definição química de um átomo, uma molécula que tem elétrons desemparelhados na sua estrutura. E o terceiro e último ponto é entender o que são radicais livres e quais os papéis biológicos que essas espécies reativas desempenham nas células. Então, entrando um pouco nesse primeiro ponto, então, a primeira percepção que a gente tem, pensando, né, o gás oxigênio como ele existe hoje na atmosfera, juntamente com outros gases, nitrogênio, CO2, gases nobres, né, é a ideia de que diversas doenças foram associadas ao longo da história, associadas à difusão pelo ar, né? Isso valeu para doenças extremamente importantes como a varíola, como a malária, né? Inclusive o nome malária, né, vem do latim ar ruim, né, de que o ar, de alguma maneira, a doença malária, né, as febres agudas e separadas em questão de poucos dias, era transmitida pelo ar, e aí anos depois, décadas depois, que se descobriu que na verdade era transmitida por insetos que viviam em pântanos, né, e daí vinha o cheiro ruim do pântano, né? Assim como foram outras doenças ao longo da história humana, né? A grande pandemia de 1918, hoje a pandemia, né, da Covid. Então, a ideia de que a presença, o ar carrega em si agentes patogênicos capazes de causar doenças humanas sempre fez parte da história humana, né? E o que nós temos visto na disciplina até o momento é de que o oxigênio, né, o ar que é eminentemente utilizado na respiração, conforme Lavoisier propôs ainda no século XVIII, em que a respiração nada mais é do que uma combustão lenta, né, nós vimos que para que o nosso corpo seja capaz de aproveitar a energia livre oriunda dos nutrientes, o gás oxigênio ele é utilizado como aceptor final de elétrons, e que durante esse processo de oxidação, energia livre é disponibilizada para a realização de trabalho, e sabemos hoje
que boa parte dessa energia que fornece o trabalho, né, necessário para a realização de trabalho, tem como produtos a produção de dióxido de carbono, que nós vamos ver amanhã como isso acontece, e liberação de calor e água. Então, o oxigênio tem esse lado energético, que nós agora entendemos, mas o gás oxigênio, ele não é um gás inerte, né? E nós percebemos isso corriqueiramente, né, no nosso dia a dia. Se a gente deixa uma gordura fora da geladeira, né, uma manteiga, né, se a gente deixa a manteiga fora da temperatura ambiente, ela rapidamente se torna rançosa. Quer dizer, aquele gosto do ranço, né, aquele gosto ruim da manteiga ou do queijo, nada mais é do que um processo de oxidação. Né? Metais de transição enferrujam, né, nas nossas casas. Né? Enferrujam por quê? Enferrujam porque nada mais é do que um processo de oxidação. Né? E oxidação mediada pela presença do gás oxigênio que nos cerca. Né? Então, o gás oxigênio, na verdade, ele tem algumas propriedades peculiares. Né? E, na verdade, o átomo, né, estou falando do gás oxigênio, o oxigênio molecular, mas o átomo de oxigênio, na verdade, é um dos mais abundantes na crosta terrestre. 54% da massa estimada de todos os átomos da crosta terrestre é oxigênio. 21% da atmosfera, um dos principais componentes da estrutura da água, em termos de percentuais de peso. E o oxigênio, ele é leve, ele não é tão solúvel no meio aquoso. Na verdade, a solubilidade do gás oxigênio, no meio aquoso, ele está diretamente atrelada à temperatura. De forma que quanto maior for a temperatura da água, menor a solubilidade do oxigênio. Né? A gente vai discutir isso brevemente daqui a pouco. Mas se a gente considera que essas propriedades são importantes para manter, do ponto de vista energético, a vida como a gente conhece, através da fosforilação oxidativa, né, que a gente vem discutindo, né, esse 21% que representa, em termos percentuais, do gás oxigênio na atmosfera, na verdade, as nossas células não enxergam, não recebem esse percentual todo de oxigênio nas células. Não. Se nós assumirmos que do 100%, quer dizer, da pressão parcial de oxigênio que chega nos nossos pulmões, né, e nos capilares que acabam recebendo esse oxigênio atmosférico, né, considerando como 100%, que é o que chega a algo em torno de 95% de saturação da hemoglobina, né, no sangue arterial, né? Então a gente vê que à medida que o oxigênio, ao sair da atmosfera, passar pelos pulmões, chegar nas hemácias, passar pelas arteríolas, a gente vai ver que a pressão parcial de oxigênio vai diminuindo. Né? E nos capilares, quer dizer, nos tecidos periféricos, a gente vê que a tensão de oxigênio, na verdade, ela é bem menor do que aquela existente nos pulmões e na atmosfera. E que, na verdade, dentro das células, a tensão de oxigênio é ainda menor. Então, nas mitocôndrias, por exemplo, a pressão parcial que se tem estimada é em torno de 0,5 milímetro de mercúrio, que é uma medida de pressão de oxigênio, né? E, claro, quer dizer, a vida, como nós entendemos no nosso corpo, ela existe dentro dessa janela, né, de pressão parcial de oxigênio, entre 100 e 50. Então, situações onde a pressão parcial de oxigênio diminui, né, estabelecendo um chamado quadro de hipóxia, abaixo de 50%, na verdade abaixo de 70% de saturação da hemoglobina, já se considera um quadro de hipóxia crônica, né? Então isso leva a consequências enormes, fisiológicas, né? Perda de consciência, aumento de batimentos cardíacos para tentar compensar. Então, essas variações na tensão de oxigênio,
elas são esperadas, elas são, dentro da normalidade, elas são esperadas. O problema acontece quando a tensão de oxigênio cai demais ou quando ela aumenta demais, né, em situações de hiperóxia, onde a tensão de oxigênio atmosférico aumenta acima do normal. Né? O que ocorre nos casos onde a oferta de oxigênio é maior do que a demanda? Né? Então, se a gente olha a tensão, o quanto a pressão parcial de oxigênio na atmosfera mudou na história evolutiva da Terra, a gente vai ter um quadro bastante único. Então, como que a tensão de oxigênio ela variou na atmosfera da Terra ao longo da história evolutiva do nosso planeta? Quer dizer, nós estamos aqui, né? Zero, agora, né? 21%, ou 0,2 atmosfera, né? De PO2 atmosférica. Repara que esse percentual, essa tensão de oxigênio da atmosfera, na verdade, ele foi tudo menos estável ao longo das eras geológicas, né? Tirando aqui um período de relativa estabilidade entre 1 e 2 bilhões de anos atrás, no último bilhão de anos, o planeta experimentou uma variação enorme na tensão parcial de oxigênio. E, claro, né, o oxigênio atmosférico, molecular, começou efetivamente a acumular na atmosfera aqui em torno de 2,4 bilhões de anos atrás. Eu preciso ressaltar aqui o seguinte, o fato do oxigênio só aparecer aqui, então significa que a respiração ou a fosforilação oxidativa surgiu na natureza a partir desse ponto. Não. A fosforilação oxidativa é um processo que é atrelado à vida. A fosforilação oxidativa ela não surgiu com o oxigênio. Na verdade, ela usou o oxigênio como aceptor final, mas a maquinaria de transporte de elétrons e síntese de ATP, como nós vimos nas aulas, já existia aqui, mesmo antes do aparecimento do oxigênio. Poxa, mas como é que pode, Marcos? Então, esses organismos primordiais então respiravam outro gás? Sim. Na verdade, não necessariamente um gás, mas outros compostos. Existem bactérias que respiram óxido nítrico, existem bactérias que respiram ferro, né, metais de transição e por aí vai. Então, com o acúmulo do oxigênio na atmosfera, pelo aparecimento dos organismos fotossintéticos, houve essa relativa estabilidade até mais ou menos 1 bilhão de anos atrás, e daqui, nesse último bilhão para cá, houve por diversas razões, grandes variações na tensão de oxigênio. O curioso acontece aqui, nesse ponto, há mais ou menos 350 milhões de anos atrás. Se a gente der um zoom nessa época aqui, né, aqui a tensão parcial de oxigênio há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, veja, a tensão parcial era de 35, mais ou menos 35%. Muito maior do que a tensão parcial, a pressão parcial de oxigênio de hoje, de 20,8%. O interessante é que por que isso aconteceu, por que a tensão de oxigênio aumentou, não é muito claro, mas isso está diretamente atrelado ao aparecimento de organismos gigantes, plantas gigantes, insetos gigantes, cujo registro fóssil acumulou aqui. Um deles é dessa libélula. Esse é um registro fóssil dessa libélula do gênero Meganeura. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dela relativo a um tamanho de uma pessoa. Vocês conseguem imaginar se a gente andar pela rua e ver uma libélula desse tamanho passando pela gente? Né? Isso existia. Né? Esse fóssil aqui, na verdade, foi identificado aqui no sertão do Rio Grande do Norte. Esse é brasileiro, está aqui. Isso voava pelos nossos ares aqui. Né? Então, durante esse período onde o planeta conviveu com uma hiperóxia ambiental,
houve o acúmulo, o aparecimento de organismos gigantes nesse período permo-carbonífero, né, de 300 milhões de anos atrás. Por que isso? Qual a relação entre o gigantismo e a hiperóxia ambiental? Um detalhe importante aqui é que esses organismos que conseguiram atingir o tamanho, né, um tamanho tão grande, eram organismos que dependiam da difusão do oxigênio para respirar. Né? Insetos, como vocês talvez saibam, insetos não têm um sistema respiratório, né? Eles não têm pulmão, nem tampouco um sistema circulatório. Né? A circulação ela é aberta, né? No sangue, na hemolinfa, né? Que banha todos os tecidos. Então, com o acúmulo de oxigênio na atmosfera, isso permitiu, se acredita, né, que isso tenha permitido com que insetos maiores pudessem se desenvolver, né, não sendo limitados pela difusão do oxigênio. Né? O curioso é que essa observação do gigantismo, ela não se restringiu àquele período, no período carbonífero, mas ele é registrado hoje, inclusive. Esse é um exemplo desse crustáceozinho, esse camarãozinho aqui. Esse trabalho publicado na Nature em 99, se fez exatamente essa pergunta. Será que a oferta de oxigênio dissolvido na água pode determinar o tamanho corpóreo de um animal cujo tamanho depende da difusão do oxigênio? Então, esse estudo avaliou o tamanho corpóreo de 1.800 espécies desse crustáceo em diferentes locais do mundo. Então, esse gráfico aqui está medindo o tamanho do corpo desse crustáceo em função da concentração de oxigênio dissolvido na água. E a correlação ela é extremamente positiva. Ou seja, isso indica que quanto maior a oferta de oxigênio na água, maior o tamanho que esse organismo pode adotar. Repara a diferença de tamanho de em torno de 5 vezes. Né? Imagina o impacto que isso não causa. Né? Quer dizer, então, esse tamanho corpóreo, então isso mostra que a disponibilidade de oxigênio tem efeitos biológicos muito além do que simplesmente a gente vê o papel do oxigênio como receptor final de elétrons, né, na fosforilação oxidativa, né, na respiração. Voltando então a esse caso, né, então, 350 milhões de anos, o oxigênio acumulou, né, e isso permitiu o aparecimento de organismos gigantes, e aí é o que se acredita, houve uma série... Sim, sim. Isso afetaria também os seres humanos? Não por uma razão simples. Se a gente voltar aqui, né, nós humanos, ao nível do mar, onde a tensão de oxigênio é próxima de 21%, 20,8%, né, a pressão parcial de oxigênio que chega nas células, efetivamente, é dessa ordem, entre 1 a 20 milímetros de mercúrio. Tá? Então, dos 100 que tem na atmosfera, o que chega efetivamente nas células é entre 1 a 20. Tá? Se a gente sai daqui do Rio de Janeiro e vai a La Paz, na Bolívia, que fica quase 4 mil, né, metros de altitude, a pressão parcial de oxigênio cai da atmosfera. O que o nosso corpo faz? No início, a gente vai sofrer bastante. A gente vai sentir falta de ar, taquicardia, né? Vai aumentar o batimento cardíaco. Por quê? Porque é uma resposta fisiológica à hipóxia ambiental. Tá? Então, ao longo do tempo, se você fica em La Paz durante alguns dias, você já não vai se sentir tão cansado, tão extenuado, porque o nosso corpo é capaz de ativar mecanismos de modo a compensar a hipóxia ambiental. Por exemplo, o nosso corpo promove a produção de hemácias.
Né? Essa é a eritropoigênese. Então o nosso corpo começa, a medula começa a produzir hemácia justamente para tentar facilitar o transporte de oxigênio. Né? Essa é uma adaptação. Será que a hiperóxia, então, aumentaria o tamanho corpóreo? Não, porque a gente vai ver daqui a pouco, primeiro que o oxigênio, a exposição a altas tensões de oxigênio no nosso corpo, elas são extremamente deletérias. A gente vai ver isso. Segundo, que da mesma forma que a hipóxia ela leva à ativação de mecanismos para fornecer oxigênio, na hiperóxia o contrário ocorre. Tá? Então, na verdade, a gente não vai aumentar de tamanho porque vai respirar mais oxigênio. Tá? Nada. Professor, Sim. fiquei com uma dúvida nessa relação do aumento do tamanho. Se isso acontece porque eles têm a circulação aberta? É. Então, pensa no seguinte, né? Esse é um animal cuja proliferação e a manutenção do tamanho, né, das células é dependente basicamente da capacidade da manutenção dessas células vivas dentro do corpo dele. Né? Então, esse animal ele não tem pulmão, né? Ele tem traqueias, ele tem tubinhos que conectam a cutícula dele, o ar externo, através da cutícula até os tecidos internos. São pequenos tubinhos, né? Traqueias. Se as traqueias conseguem fornecer oxigênio para todas as células, o animal consegue se manter vivo, daquele tamanho. Então, há uma relação entre superfície e volume que esses animais de circulação aberta, sem um sistema respiratório desenvolvido, né, muito sofisticado, cujo tamanho e a difusão de oxigênio é dependente do tamanho do corpo. Né? Quanto maior o corpo do animal, maior vai ser a necessidade de difusão de oxigênio para que esse oxigênio consiga chegar até as células mais internas do animal. Entendeu? Então, isso significa dizer o seguinte: se o animal cresce demais, ele começa a sofrer uma limitação da difusão do oxigênio. O oxigênio não consegue chegar lá no meio do animal. E aquelas células podem acabar morrendo, porque elas não conseguem atender a demanda energética delas, porque a fosforilação oxidativa não funciona. Entendeu? Então, aí, óbvio, a seleção natural vai dar cabo desses organismos, por exemplo, esses aqui. Né? Esses animais que vivem numa tensão baixa de oxigênio. Então, o tamanho corpóreo ele é limitado pela disponibilidade de oxigênio. Claro que esse é um fator. Né? Não é somente isso, mas o fato é que hoje o tamanho corpóreo de um animal que depende da difusão de oxigênio para o corpo é um fator importante. Né? Respondi a sua pergunta? Só uma coisa, eu não sei se agora eu estou repetindo a pergunta, mas assim, porque eu não entendi muito bem. Quer dizer que assim, eles já são grandes e eles só estão durando mais porque a evolução deu um jeito deles ficarem mais porque tem mais oxigênio. Não quer dizer que o oxigênio fez eles crescerem. Eu acabei entendendo um pouco isso. Na verdade não é o que o oxigênio fez eles crescerem. Né? É a maior disponibilidade de oxigênio que permite com que a difusão dessa maior concentração de oxigênio permite com que animais maiores possam sobreviver. Entendeu? Então, a força seletiva aqui, né, a seleção natural que está sendo exercida aqui nesse caso, tá, seria a disponibilidade de oxigênio na água. De forma que quanto maior for a tensão de oxigênio na água, maior vai ser a difusão através do corpo e que isso vai permitir então que o inseto, né, esse crustáceo tenha um tamanho maior. Entendeu? Então a disponibilidade de oxigênio no meio é que vai permitir se o inseto, se o organismo, né, se esse crustáceo fica grande ou fica pequeno. Não? Entendi. Obrigada. Nada. Então, como é que... O que aconteceu aqui, né? Mais ou menos 300 milhões de anos?
para a tensão de oxigênio cair tanto, né? O que se acredita é que, através de registros fósseis, novamente, né, fósseis contam a história. Parece que houve uma sequência de erupções vulcânicas que lançou uma quantidade colossal de poeira na atmosfera e isso reduziu a incidência de luz solar no planeta durante alguns milhões de anos. Isso foi considerado, isso é considerado, na verdade, uma das maiores extinções já registradas no planeta. Cerca de 95% da vida que existente naquela época foi extinta. 95% se extinguiu aqui. Claro, a vida é teimosa e ela continuou aqui, né? Mas esses organismos, na medida em que o oxigênio apareceu na atmosfera, quer dizer, o próprio oxigênio, o acúmulo do gás oxigênio na atmosfera representou um desafio em si. Porque a vida já existia aqui atrás, né? Está aqui, a vida surgiu antes de 3 bilhões de anos, né? E o oxigênio só apareceu depois. Então, boa parte da vida como ela foi criada, na verdade, ela foi extinta também no momento que o oxigênio apareceu. Porque o oxigênio, como eu mencionei, ele não é um gás inerte. Então, para esses primeiros organismos, né, anaeróbicos, né, que não eram capazes de usar o oxigênio, quando o oxigênio começou a acumular na atmosfera, isso foi um problema, foi uma poluição, né? A primeira grande catástrofe ambiental foi o aparecimento do oxigênio. E aí, esses organismos que até então existiam, eles não tinham saída, né? Só 3 saídas foram possíveis. Ou eles foram parar em locais onde praticamente não existe oxigênio. Por exemplo, hoje, né, existe toda uma comunidade de organismos que vive nas profundezas do oceano, onde a tensão de oxigênio é zero. Está cheio de organismos lá no fundo dos oceanos que vivem às custas de fermentação e respiração usando outros aceptores finais de elétron que não oxigênio. Ou eles desenvolveram chamadas defesas antioxidantes, de modo a lidar com a toxicidade do oxigênio, que eu vou falar daqui a pouco quais são, ou eles morreram. Então não teve saída. No nosso caso, sorte nossa que nós não escolhemos nem nós seres humanos, né? Nós surgimos, não foi resultado nem desse caminho, nem desse caminho, senão nós não estaríamos aqui. Nós evoluímos a partir desse ramo aqui, de organismos que foram capazes de desenvolver defesas antioxidantes, né? Isso por quê? Porque o gás oxigênio ele é tóxico. E a primeira observação que foi feita sobre toxicidade do oxigênio, na verdade, remonta ainda no final do século XIX pelo fisiologista Paul Bert, que definiu a observação, né, de que o oxigênio, seres humanos, quando eram expostos a uma tensão muito alta de oxigênio, desenvolviam convulsões e morriam em questão de poucos minutos. O que foi conhecido a fisiologia acabou cunhando esse termo como chamado efeito Paul Bert, que é a toxicidade do oxigênio no sistema nervoso central. Isso é um fato científico muito claro. Mas não é só no sistema nervoso central, porque o oxigênio também é tóxico, na verdade, para o primeiro tecido que ele entra em contato no nosso corpo, que é o pulmão. E nesse sentido, ainda também no século XIX, o fisiologista escocês James Loring Smith observou que animais expostos a alta tensão de oxigênio, mesmo em pressão normal, desenvolvia inflamação nos pulmões e em questão de dias eles morriam. Então essa toxicidade do oxigênio no sistema respiratório é conhecida como efeito Loring Smith. Se a gente olha um corte histológico de um pulmão, aqui já no início do século XX, essa é um corte histológico de um pulmão de um indivíduo que foi exposto a alta pressão parcial de oxigênio por poucos minutos. Então a gente começa a ver um certo infiltrado inflamatório, né, nesse tecido. E dias após a exposição a alta concentração de oxigênio, a gente já vê inclusive não só
a deterioração da estrutura do pulmão, mas também a fibrose. Então, se a gente vê a quantidade de fibras, fibrinas que acumulam, que é resultado de lesão aguda no pulmão, né? Um raio-x torácico deixa isso bem claro, né? Um paciente exposto a alta tensão de oxigênio por poucos minutos já é capaz de gerar uma lesão pulmonar, né? Que a gente consegue ver pela essa coisa clarinha, né? Indicando lesão. E dias após a exposição de oxigênio puro, a gente vê a extensão do dano, né, nos dois pulmões. Então o oxigênio, ele não é inerte, ele é um gás tóxico. E essas propriedades químicas, elas que são importantes para a manutenção da vida como a gente entende, né, ela é atribuída a uma propriedade química que é muito importante, que é o fato do oxigênio, do gás oxigênio. Se a gente observa a distribuição eletrônica nos orbitais, né, lembrando lá da química básica, né, cada orbital é composto por 2 elétrons de spins opostos. Se a gente observa então o gás oxigênio que a gente respira, a gente vai ver que o oxigênio ele tem 3 orbitais incompletos. Na verdade, um completamente vazio e 2 incompletos, com um spin só. E exatamente pela presença desses orbitais incompletos é que o oxigênio é tóxico. Então, do ponto de vista químico, o oxigênio molecular ele é um radical livre. O que é um radical livre? Sim, sim. Hiperóxia. A hiperóxia, você diz? Isso. Então, ela tem até certo ponto. A gente vai falar, eu vou voltar a esse ponto, foi muito bom você ter levantado isso. Tudo depende do grau de estresse pela qual a célula foi exposta. Se a exposição ela foi alta demais, de forma que ela se torna incapaz de conter os danos causados pela toxicidade do oxigênio, a célula morre. Tá? Mas se a intensidade dessa exposição ela for curta, existem determinados mecanismos que são ativados para compensar esse dano. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas muito boa pergunta. De nada. O que é um radical livre? Então, o oxigênio que a gente usa para respirar, que a gente respira o tempo todo, ele é um radical livre. O que é isso? Né? Um radical livre nada mais é do que um átomo ou uma molécula que tem pelo menos um elétron desemparelhado. Então ele tem que ter pelo menos um orbital incompleto. Isso o define como um radical livre. E por que essas espécies chamadas radicais livres são tão importantes, tão famosas, a gente ouve falar tanto disso? Por quê? Porque essas espécies elas são muito reativas, exatamente pelo fato de terem orbitais incompletos. Então, tudo que um radical livre quer é deixar de ter um orbital incompleto. Então, ele pode deixar de ter esse orbital incompleto ou doando esse elétron para uma outra molécula, um outro átomo, ou recebendo, ou seja, reduzindo um outro composto, ou roubando elétrons de outros compostos. Então, oxidando os compostos e com isso completando o seu orbital e atingindo a estabilidade. Então, essa reatividade ela é intrinsecamente associada à presença de orbitais incompletos, o que os torna, então, espécies altamente reativas com uma série de efeitos nas células. Né? Quais são os radicais livres que existem nas células? Então, existem alguns. Né? Existem radicais livres derivados de oxigênio. Tá? Na verdade, o próprio oxigênio molecular é um radical livre, mas existem vários. Né? Um deles é essa espécie aqui, chamado radical superóxido, cujo tempo de vida, né, o T meio em segundos,
ele existe quimicamente no meio aquoso em torno de 10 segundos. Então, uma vez gerado o radical superóxido, ele acaba reagindo com o outro par redox em torno de 10 segundos. Repara que existem radicais derivados de carbono, derivados de nitrogênio, outros derivados de oxigênio, mas você veja que a reatividade deles é bastante variável. Esse daqui, por exemplo, até onde se conhece, é o radical mais reativo, mais instável que se conhece, que é o radical hidroxila. Ele existe na ordem, a reatividade dele é da ordem de 10 a menos 9 segundos. Ele é muito reativo, muito. Então, quando a gente olha na literatura especializada, eu diria que a maioria esmagadora das informações existentes na literatura, elas são voltadas na área biomédica a um grupo particular de radicais livres ou espécies capazes de gerar radicais livres, que são essas aqui, né, as chamadas espécies reativas de oxigênio, que em inglês, né, o acrônimo ROS, né, que compreende o grupo de moléculas que são radicais livres ou moléculas capazes de gerar radicais livres, aonde o elétron desemparelhado se encontra no átomo de oxigênio. Tá? Existem espécies reativas de nitrogênio, por exemplo, né, do inglês RNS, aonde o elétron desemparelhado se localiza no átomo de nitrogênio. Né? Por exemplo, o óxido nítrico. Né? O óxido nítrico é uma espécie reativa de nitrogênio. Tem uma série de papéis biológicos, eu não vou entrar neles aqui, eu vou focar nessas espécies reativas de oxigênio, porque ela guarda relações muito próximas com os processos de transdução de energia que a gente vem discutindo nas aulas, e particularmente nas mitocôndrias. Nós vimos durante as aulas que o processo de fosforilação oxidativa, né, considerando aqui desde a oxidação do NADH, lá no complexo 1, né, lembrando que o elétron passa por toda aquela cadeia até chegar ao oxigênio na citocromo oxidase, ser completamente reduzida a água aqui, né, em determinadas condições, o que a gente observa é que o oxigênio, lembrando que o oxigênio é o elemento de todo esse sistema que tem a maior afinidade, tem o maior potencial de redução. Ou seja, é o componente que tem o maior potencial de se reduzir. Né? E um dos pontos mais importantes de produção de espécies reativas de oxigênio nas mitocôndrias acontece aqui, na ubiquinona. Então, quando a ubiquinona se encontra num estado reduzido, uma parte pequena, mas importante, do oxigênio molecular, ele não é completamente reduzido à água aqui. Né? Então, se eu for desenhar aqui, né? Então aqui a gente tem o oxigênio virando água, né? A gente viu isso ao longo das aulas. Né? Uma parte desse oxigênio, na verdade, é algo em torno de 95% do oxigênio, né, ele é completamente reduzido à água aqui. Mas uma parte pequena do oxigênio, ele não é totalmente reduzido à água. Ele vai ser reduzido a essa espécie aqui. Ele vai ser parcialmente reduzido. Ele vai ganhar somente um elétron aqui. E vai produzir essa espécie reativa de oxigênio chamada superóxido. Lembrando que aqui, na redução do oxigênio à água, na citocromo oxidase, nós temos a redução completa usando 4 elétrons. Tá? Então, como o oxigênio é um gás com alto potencial de redox, qualquer elétron que estiver dando bobeira aqui no sistema, né, de transporte, o oxigênio vai e rouba aqui no ubiquinona. O problema é que essa redução aqui ela é parcial, ela não é completa. E aí, essa espécie chamada radical superóxido, que é a primeira espécie reativa de oxigênio produzida. E, como todo radical livre, a tendência desse radical livre é se estabilizar. Então, isso aqui, no momento em que o radical superóxido é produzido, ele vai começar a roubar elétrons ou doar o seu elétron a moléculas que estão no seu entorno. Né?
Então, nós vamos ver daqui a pouco que existem formas, apesar do potencial tóxico dessa molécula aqui, né, do radical superóxido, os organismos desenvolveram adaptações para lidar com a toxicidade do oxigênio. Né? Então, o aparecimento de defesas antioxidantes, por exemplo, enzimas, né? A superóxido dismutase, a glutationa redutase, glutationa peroxidase, que são enzimas que são capazes de eliminar, detoxificar essas espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, esse é um componente importante. Na verdade, ao longo dos anos se descobriu que as mitocôndrias, na verdade, representam as principais fontes de oxidantes, de espécies reativas de oxigênio celulares. E, claro, se a gente lembrar, né, que o sistema de transporte de elétrons, né, lembrando, né, é um sistema, né, está aqui o complexo 3, né, o complexo 1, né, a ubiquinona, né? Eu falei é um sistema porque existem várias desidrogenases que entregam elétrons para o mesmo aceptor, que é a ubiquinona, né? Então todas essas desidrogenases aqui, repara, todas elas usam o ubiquinona como aceptor de elétrons. Então todas essas etapas que são marcadinhas aqui, né, nas desidrogenases, ou até mesmo no complexo 3, são mecanismos, são pontos aonde já se observou a produção dessas espécies, o radical superóxido sendo gerado nas mitocôndrias. Tá? Então a produção dessas espécies é intrínseca à respiração. Sim? Alguma pergunta? Não? Tá. Então, sim. Então, se a gente voltar lá na fosforilação oxidativa, né, né, lembra, né, a gente tem o complexo 1, a ubiquinona, complexo 3, complexo 4. Né? Por que eu gosto de falar um sistema de transporte de elétrons e não uma cadeia? Porque assim como a redução de ubiquinona, tá aqui no meio, né? A redução da ubiquinona, ela não acontece exclusivamente pelo complexo 1. Ela acontece também através da atividade do complexo 2, da succinato desidrogenase, que também fornece elétrons aqui. Ela acontece através de uma outra enzima, a glicerol 3-fosfato desidrogenase, que está aqui fora, mas ela está ancorada na membrana interna. Né? Então ela fornece elétrons aqui também. Né? Então, na verdade, o que nós temos é um sistema. É um sistema de transporte de elétrons que converge, que é formado por pelo menos 15 desidrogenases diferentes, que convergem os seus elétrons para um mesmo aceptor, que é a ubiquinona. Tá? A partir da ubiquinona até o oxigênio, lá na citocromo oxidase, aqui sim, aqui nós temos uma cadeia. Tá? Tá claro isso? Isso está lá na aula de fosforilação oxidativa. Lembra que eu fiz uma brincadeira com o mapa da cidade do Rio de Janeiro? Né? A gente podia chegar no Caju, lembra? Eu fiz a analogia da ubiquinona como sendo o Caju. Existem vários caminhos que a gente pode chegar no Caju. Né? Por isso um sistema, não uma cadeia. Né? E o que eu mencionei aqui de nada, o que eu mencionei aqui, na verdade, repara, nós temos aqui apontando, né, só uma, duas, 3, 4, 5, 6 desidrogenases aqui. Essas 6 desidrogenases usam o ubiquinona como aceptor final de elétrons. Né? Aceptor final não, aceptor de elétrons. Né? O aceptor final é o oxigênio, que está para cá. Né? E nesses pontos, exatamente nesses pontos, é onde ocorre a maior parte da produção de superóxido.
de- Professor, só um minutinho. Você falou que tem 6, você não contou o complexo 3, né? Não, o complexo 3 ele não é. Não, o complexo. Ah, não, porque ele tá marcado, eu fiquei confusa, eu não sabia. Obrigada. Não. O complexo 3 ele não. Quer dizer, ele faz parte do sistema de transporte de elétrons, até porque o elétron vai passar. Os elétrons vão passar por aqui, né? Tá? Sim, Ma- sim, sim. Mas a questão é que são múltiplas desidrogenases que convergem para o mesmo ponto. Né? E são exatamente essas atividades desidrogenases que contribuem, são as principais contribuidoras na produção dessa espécie, o superóxido. Né? Tá bom, obrigada. Tá? É, ok. Então o superóxido é produzido, mas e essas espécies reativas de oxigênio são produzidas, mas qual é a consequência disso? Qual o problema? Qual o resultado biológico disso? Né? Essas espécies elas são capazes de modificar estruturalmente macromoléculas. Então, radical superóxido, radical hidroxila, peróxido de hidrogênio e outras espécies conseguem modificar lipídios, causando o que se chama de peroxidação lipídica, e isso é mensurado. A gente consegue, isso é tão claro que a gente consegue mensurar isso no ar que exala da nossa expiração, mensurando, por exemplo, um produto de oxidação, de peroxidação lipídica, como um isoprostano, por exemplo. Isso é um marcador de peroxidação lipídica. Ácidos nucleicos são suscetíveis à oxidação por espécies reativas e isso causa deleções, mutações. Né, e um biomarcador muito poderoso de oxidação de nucleotídeos é a oxoguanina, a 8-deoxiguanina, como marcador de dano no DNA por oxidação. E dano em proteínas também. Então, as proteínas também são suscetíveis à oxidação de grupamentos SH, sulfidrila. Elas podem ser modificadas por aldeídos, muitas vezes gerados através da peroxidação lipídica, que gera esses aldeídos reativos, o que causa a agregação proteica, perda de atividade enzimática e até mesmo a agregação proteica. E um dos marcadores mais clássicos de oxidação é as chamadas carbonilas, a formação desse aduto, né? Dessa ligação de um aduto, pode ser um aldeído, por exemplo, gerando uma cicatriz molecular, entre aspas, na proteína. Né? O ponto aqui é que, como a produção dessas espécies reativas de oxigênio faz parte do metabolismo aeróbio e que essas espécies elas são potencialmente capazes de gerar dano molecular, quando a produção dessas espécies reativas ela ocorre de uma maneira muito maior do que a capacidade das células conseguirem remover e detoxificar essas espécies, as células atingem então o quadro que é conhecido como o estresse oxidativo, ou seja, um desequilíbrio entre a produção dessas espécies e a detoxificação, que resulta no acúmulo desses danos moleculares. Né? Então, essa condição que a gente conhece como estresse oxidativo, ela é gerada pelo desequilíbrio entre a produção e a remoção dessas espécies. Né? E várias doenças, hoje, nós sabemos que o estabelecimento dessa condição de estresse oxidativo ela está associado a diversas doenças, câncer, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas em particular, muita informação que a gente conhece acerca do o aparecimento de marcadores de estresse oxidativo como parte do processo de doença, do aparecimento de doença neurodegenerativa, doenças pulmonares, respiratórias, doença renal, enfim, uma série de eventos. Né? Então, o ponto é que evitar o estresse oxidativo crônico é importante como uma forma de prevenir o aparecimento de doenças crônicas. E como prevenir o estresse oxidativo crônico? Então, existem mecanismos que as células usam para eliminar essas espécies. Né? A primeira estratégia são chamadas estratégias preventivas, que é inibir a produção dos oxidantes.
Existem formas que as células conseguem adotar que impede que a produção dessas espécies ativas aconteça, né? Existem mecanismos chamados supressores, scavengers, que suprimem os oxidantes que foram produzidos, né? E aqui eu vou falar daqui a pouco dos antioxidantes, né? Então, os antioxidantes se encaixam nessa categoria, né? São supressores, tá? E caso a prevenção não tenha funcionado, nem a remoção das espécies tenha funcionado, o dano molecular tenha ocorrido, aí existe, então, as células também possuem mecanismos de reparo molecular, de modo a corrigir os danos moleculares causados pelos oxidantes, né? Eu vou me concentrar nessa classe, porque essa é a classe dos supressores, porque essa é a classe que mais nos toca nesse momento. Então, dentro dessa classe dos antioxidantes supressores, a gente pode dividir elas em basicamente duas classes. Uma, que são as enzimáticas, quer dizer, são as enzimas que são produzidas pelas células, quer dizer, são enzimas, portanto, são codificadas pelo genoma das células. Por exemplo, a superóxido dismutase, que é a enzima que converte radical superóxido em peróxido de hidrogênio, né? Essa é a atividade da superóxido dismutase. A catalase, que é uma enzima que detoxifica peróxido de hidrogênio em oxigênio mais água. Então é uma enzima antioxidante super importante. A glutationa peroxidase e outras, tá? Existem várias enzimas antioxidantes em vários organismos e que são expressas em diferentes condições. Existem também os antioxidantes chamados não enzimáticos. São pequenas moléculas orgânicas que têm a propriedade de estabilizar radicais livres, tá? Doando ou abstraindo elétrons dos radicais livres. E dentro dessa classe existem os antioxidantes hidrofóbicos, que se associam em membranas, por exemplo, vitamina E, vitamina A, e antioxidantes hidrofílicos, por exemplo, vitamina C, bilirrubina, tá? Então, o balanço correto entre a produção e a remoção dessas espécies reativas determina a manutenção da vida aeróbia, como nós a conhecemos, e a menor propensão ao aparecimento de quadros patológicos. Mas o grande salto no conhecimento que levou ao estudo, a explosão do conhecimento e do estudo do papel dos radicais livres na medicina, aconteceu, na verdade, em meados da década de 50, quando um pesquisador norte-americano chamado Bernard Harman propôs a chamada teoria radicalar do envelhecimento. Nesse paper seminal, publicado em 1956, Harman propõe que o envelhecimento nada mais é do que um lento e gradual processo de oxidação molecular das células e de que o acúmulo das moléculas oxidadas dispararia, então, o aparecimento de processos patológicos que culminaria com a morte. Em última análise, enferrujaríamos ao longo do tempo, né? Essa proposta, ela era bastante lógica, na verdade continua sendo de certa forma, mas ela não explica tudo. Tudo o que eu quero dizer não explica a complexidade do que vem a ser o processo de senescência, envelhecimento, a perda gradual de funções orgânicas que acaba resultando na morte. Essa teoria radicalar do Harman, ela, por incrível que pareça, ela ainda é muito forte hoje, mas a literatura, como a gente vai ver, ela não é conclusiva sobre essa associação direta.
Então, ao longo das décadas, a pergunta que a ciência tentou, a bioquímica em particular, tentou responder foi se de fato os oxidantes que são produzidos naturalmente pelas células contribuem para o envelhecimento, né? Então a gente vai ver os dois lados da moeda aqui. Será que isso é verdade? Sim. Por quê? Se a gente observa o percentual de sobrevivência de uma mosca, né, aqui no caso a drosófila, ao longo do tempo, tá? Essa curva aqui é a curva de uma drosófila selvagem, ou seja, a drosófila como ela é. Se essa mosca ela é modificada geneticamente de modo a superexpressar uma daquelas enzimas antioxidantes, a superoxidismutase, isoforma mitocondrial, ela tem um ganho de função, ou seja, ela traz um benefício aqui, que é aumentar a longevidade média da população, não longevidade máxima. A longevidade máxima é a mesma, a mosca vive em torno de 80 e tantos dias. Mas a longevidade média da população, ela aumenta, né? Ela tem um deslocamento aqui para a direita. Parece que isso é interessante, então esse é um exemplo que suporta experimentalmente a teoria do Harman. Se a gente coloca isso do ponto de vista da população toda, né? Quanto maior é o incremento na atividade dessa enzima antioxidante nessa população, maior é o incremento da longevidade. Ou seja, você pode viver mais, a mosca pelo menos, né, pode viver mais, se ela expressa mais, se ela tem uma capacidade maior de remoção de superóxido. Parece bacana, parece fazer sentido, e de fato, para a drosófila, isso parece fazer sentido. Será que isso vale para outros modelos? Não. Por exemplo, esse trabalho, publicado em 2003, na verdade que é uma série, não só esse trabalho, mas uma série de trabalhos publicados por esse grupo e outros, em camundongos heterozigotos, para aquela mesma enzima antioxidante, a superoxidismutase, ou seja, ele não expressa uma das cópias dessa enzima no seu genoma. Então a longevidade dos camundongos ela é a mesma, seja a longevidade máxima, seja a longevidade média. Então a longevidade máxima, na verdade, não muda praticamente nada. Então, será que a teoria do Harman funcionaria para a gente? Será que então, como é que a gente explica isso então? Então a gente sabe que nossas células geram radicais livres, geram oxidantes, né, espécies reativas de oxigênio, que essas espécies reativas de oxigênio podem ser danosas, mas será que isso causa algum problema para nós? Ou se a gente poderia viver mais sem essas espécies? A resposta é complexa, mas ela vem sendo explorada pela indústria farmacêutica. Isso porque, basta qualquer um de nós ir a qualquer farmácia, a gente vai ver prateleiras e prateleiras de antioxidantes sendo vendidos, né? Suplementos antioxidantes como drogas milagrosas para estender a vida, como se houvesse um elixir numa única pílula que fosse capaz de nos tornar imortais. Não é assim, infelizmente. Será que a suplementação antioxidante então retarda o envelhecimento? Em determinados modelos, a resposta é sim. Em outros, não. Em determinados estudos clínicos humanos, a resposta é talvez. Esse trabalho que eu vou mostrar é um dos trabalhos mais completos publicados até o momento sobre esse ponto. Esse trabalho ele é um estudo clínico que recrutou 9.500 pessoas
e cuja intervenção foi suplementar na dieta ou não dessas pessoas com vitamina E. E a medida que foi feita foi aparecimento de doença cardiovascular ou câncer. São doenças que são com altíssima prevalência na população, na maior parte do globo. Tá? Qual foi o resultado desse estudo clínico? A conclusão é que os pacientes que já apresentavam doença vascular ou diabetes, a suplementação com vitamina E não só não preveniu câncer ou doenças cardiovasculares, mas como, na verdade, aparentemente até aumenta a propensão de desenvolver falência cardíaca. Ou seja, não adianta a gente tomar antioxidante. Se nós temos uma dieta equilibrada, não faz sentido a suplementação com antioxidantes, porque, na verdade, os radicais livres, esses oxidantes gerados pelo metabolismo aeróbio, têm um papel importante na nossa adaptação e em processos biológicos importantes, por exemplo, a resposta imune. A nossa resposta imune, a nossa capacidade de eliminar patógenos, depende da produção de oxidantes, por exemplo. Então, eliminar essas espécies oxidantes das células tem um custo, né? Então, essa onda, né, de suplementação antioxidante que ainda persiste no nosso dia a dia, na verdade, não encontra equivalente na prática, pelo menos sob o ponto de vista do aparecimento de doenças, de determinadas doenças ou até mesmo longevidade. Tá? Até porque a avaliação do efeito de qualquer agente da dieta sobre a longevidade da população humana teria que ser feito através de uma geração, né? Então isso ainda a ciência ainda não tem uma conclusão sobre isso, mas claramente suplementação antioxidante simplesmente não vai ser a solução. Não. Então o ponto aqui é pensar no seguinte: essas espécies oxidantes, elas atuam como agentes estressores. E sendo agentes estressores, é importante a gente pensar que um determinado nível de estresse que organismos e células se expõem é importante de modo a ativar mecanismos que possam adaptar essas células e organismos frente a um estímulo mais intenso e duradouro, né? Que é, na verdade, a base, né, do conceito de hormese. Então, diversos tipos de estresse ativam a produção de oxidantes nas mitocôndrias e essa produção de oxidantes nas mitocôndrias dispara uma resposta protetora. Né? Então, hormese ela é um termo derivado da toxicologia, em que um processo, seja ele qual for, que expõe um organismo a uma baixa dose de um agente químico ou um fator ambiental que é danoso em altas doses, ela induz uma resposta adaptativa benéfica para esse organismo. Tá? Popularmente, se a gente pudesse traduzir isso para uma forma popular, o que não mata, fortalece. Né? Então, múltiplos tipos de estresse, hipóxia, baixa sinalização por insulina, oxidantes, restrição calórica, restrição na dieta de carboidratos, atividade física, vários desses estresses, agentes estressores, resultam na ativação de oxidantes nas mitocôndrias e essa produção de oxidantes pela mitocôndria, né, chamada hormese, ou no caso, quando a mitocôndria produz esse agente hormético, chamada mitohormese, ela resulta numa resposta adaptativa que melhora a qualidade e a duração da vida. Então, em vários casos, isso parece fazer sentido. Essa é uma tendência que a literatura vem apontando mais recentemente,
né? Considerando então que a mitocôndria ela tem um papel que vai além da produção de ATP, mas sim um papel sinalizador com efeitos práticos para a qualidade de vida, né? Então, se a gente pensar, né, por exemplo, se a intensidade de exposição de espécies reativas de oxigênio, né, ela pode resultar em mortalidade, ao invés da gente observar simplesmente uma relação linear, né, quanto maior a produção de oxidantes, maior o acúmulo de danos oxidantes, maior a mortalidade, como Harman havia proposto lá na década de 50, na verdade o que a gente vê hoje é uma resposta dessa natureza, uma resposta hormética, em que os oxidantes gerados pelo metabolismo, eles podem causar danos, mas dependendo da intensidade do dano, se ele é um dano que ocorre, né, numa intensidade branda, ele pode ser benéfico, ele vai reduzir a mortalidade, porque esse pequeno dano ele vai gerar uma resposta adaptativa na célula de forma a torná-la mais resistente àquele tipo de estresse e estímulo, né? Então, nesse ponto, então eu quero... Professor, Sim. só uma coisinha. Eu não entendi muito bem, não sei se eu estou viajando um pouco. É porque, assim, eu reparei que, assim, a maioria das coisas que causam esse estresse, geralmente elevam a nossa respiração. A gente consumir mais O2, isso até faria sentido porque você produz, né, o radical livre quando, lá no meiozinho da cadeia, né? Então, por que a hipóxia gera radical livre? Isso que ficou um pouco confuso. Excelente pergunta. Vamos voltar lá. Excelente pergunta. Na verdade, essa relação aqui... Deixa eu apagar aqui que está uma confusão danada, né? Essa relação entre a produção de oxidantes e a respiração, né, na verdade, ela não é linear, né? Em situações de hipóxia, por exemplo, o que vai acontecer? Numa situação de hipóxia, como vai faltar oxigênio, né? Quer dizer, o oxigênio, lembrando, o oxigênio ele vai ser reduzido aqui, tá? Então, o oxigênio é reduzido à água aqui. Se a tensão parcial de oxigênio diminui, e o que vai acontecer é que a citocromo oxidase, o complexo 4, vai começar a atividade vai começar a ser comprometida porque vai faltar oxigênio aqui. Lembrando, pelo menos 95% do oxigênio utilizado pelas células é usado aqui, tá? Ele é usado nessa atividade enzimática, tá? Então, se começar a faltar oxigênio, se a pressão parcial de oxigênio cai, isso gera um quadro de hipóxia, não anóxia, hipóxia, a citocromo oxidase vai começar a diminuir a sua atividade. Ou seja, a taxa respiratória vai diminuir. Por isso que muitas vezes as pessoas que chegam a lugares de altas altitudes desmaiam, porque, né, tem um quadro de falência energética no sistema cardiorrespiratório e no sistema nervoso central. Simplesmente o cérebro desliga porque falta ATP, né? A questão é que nessa situação de hipóxia, como a atividade de citocromo oxidase vai diminuir, né, o que vai acontecer com os elétrons? Né, os elétrons vão continuar sendo fornecidos, né? O metabolismo aeróbio vai continuar, né, consumindo os nutrientes, né? Os nutrientes vão continuar sendo oxidados e gerar NADH. Então os elétrons vão continuar a entrar aqui nesse sistema. Só que eles não vão encontrar o oxigênio, porque está faltando oxigênio. Então, esses componentes, todos esses componentes do sistema de transporte de elétrons, eles vão se tornar reduzidos. Eles vão ter elétrons aqui, parados, né? Lembra que eu falei que o gás oxigênio é o elemento que tem o maior potencial de redução de todo esse sistema? Lembra disso? Sim, lembro. Então, numa situação de hipóxia, o que vai ocorrer? Como os complexos do sistema de transporte de elétrons se encontram mais reduzidos, maior é a chance do oxigênio roubar elétron
aqui, da ubiquinona. Então, numa situação de hipóxia, né, essa setinha aqui, ela é fininha, né, porque a citocromo oxidase não vai estar funcionando, e essa seta aqui, ela vai aumentar pra caramba. Então, a produção de superóxido aqui, ela vai aumentar pra caramba. Poxa, mas não está em hipóxia? Sim, está faltando oxigênio. Quer dizer, o oxigênio que falta aqui é o oxigênio que falta aqui. Mas a questão é percentual. Ao invés de 95% do oxigênio ser usado aqui na citocromo oxidase, aqui agora, né, então aqui é gerado em torno de 2% normalmente, numa situação de hipóxia, isso daqui pode chegar a 10, 20%, por exemplo. Entendeu? Então, numa situação de hipóxia, a produção de oxidantes aumenta. E isso é um estresse. Isso é um estresse, na verdade, por duas razões, né? É um estresse energético, porque a fosforilação oxidativa vai... a contribuição da fosforilação oxidativa vai diminuir. E segundo, é um estresse redox. É um estresse oxidativo. Por quê? Porque essa espécie superóxido ela vai ser produzida em maior quantidade justamente numa situação de hipóxia. Então a hipóxia ela entra como um mecanismo de adaptação hormética, né? Hormese. E não sei se eu me fiz entender. Eu respondo. Sim, eu entendi sim, tá mais claro. Só uma coisa que você comentou, hipóxia, mas não em anóxia. Qual seria a diferença? A diferença é que em anóxia você não vai ter oxigênio nenhum. Aí nem radical livre você vai produzir, então, né? Você não vai, a célula não vai ter como produzir radicais livres derivados de oxigênio, porque não vai ter oxigênio. Agora, em hipóxia, quer dizer, hipóxia, né? Hipóxia, eu me refiro a, ao invés de 21%, né, de 1 até 15%, né, na oferta de oxigênio. Quer dizer, isso configura a hipóxia em geral, tá? Então, nesse caso aqui, você tem produção de oxidantes e você é capaz, as células são capazes de disparar respostas adaptativas, aquela questão da hormese que eu estava mencionando, tá? Isso é muito interessante porque isso explica por que na clínica, por que a maior parte da letalidade, a maior letalidade de casos de infarto do miocárdio, por exemplo, acontece na meia-idade. Pessoas da minha idade, por exemplo, têm uma maior mortalidade por infarto do miocárdio do que idosos. Porque ao longo da vida, o nosso coração ele vai sendo exposto a pequenos eventos isquêmicos, pequenas privações de oxigênio. E esse acúmulo de pequenos estresses isquêmicos no nosso coração gera uma resposta adaptativa, que é o seguinte: os cardiomiócitos, eles acabam produzindo mais defesas antioxidantes ao longo da vida. Então, se você, por exemplo, pega um animal, um camundongo, submete ele a uma hipóxia curta e depois gera um infarto no miocárdio, a chance desse animal que passou pela hipóxia previamente, a chance dele sobreviver é muito maior do que um animal que não passou pela hipóxia. Por que isso acontece? Hormese, exatamente pela ativação de mecanismos adaptativos gerados por oxidantes, né? Isso tem implicações clínicas que parecem fazer bastante sentido, né? Mas é muito, muito legal sua pergunta, faz todo sentido. Obrigada, professor, entendi. Nada. Então eu quero concluir então essa aula. O primeiro ponto é lembrar que os níveis do gás oxigênio nunca foram estáveis e na verdade foram variáveis ao longo da história evolutiva da Terra, o que impõe restrições metabólicas para os organismos que vivem nesse planeta. O oxigênio ele é um gás reativo, devido à presença de elétrons desemparelhados nos seus orbitais, o que o torna, né, o que a gente nos faz definir como um radical livre, que são espécies capazes de promover oxidação molecular.
As mitocôndrias representam os principais sítios de produção desses radicais livres derivados de oxigênio, né, de oxidantes celulares. E o desequilíbrio entre a produção e a eliminação de oxidantes ele é capaz de modificar quimicamente as macromoléculas e participam da patogênese de várias doenças humanas. E a suplementação por antioxidantes na dieta não previne o surgimento de doenças crônicas humanas. Tá? Isso porque os oxidantes que são gerados pelo metabolismo aeróbio desempenham papéis biológicos importantes na adaptação a uma série de estresses celulares, através da ativação de mecanismos horméticos de resposta a estresse. A bibliografia dessa vez eu mudei um pouco. Infelizmente, essa aula ela não está disponível em nenhum livro-texto de bioquímica básico que eu conheça, mas existem. Eu selecionei aqui duas referências. Essa é de Vladimir Lushak, que está disponível gratuitamente no PubMed, e outra, uma revisão minha sobre hormese e adaptação a estresse, também está disponível gratuitamente nesse link. E quem tiver interesse em aprofundar esse conhecimento, eu sugiro dar uma olhada no site da Free Radical Biology Medicine, da Sociedade de Radicais Livres, onde tem um canal de educação bastante interessante com detalhes sobre alguns aspectos, vários aspectos sobre os oxidantes celulares.